dia! Em 2016, o Produto Interno Bruto da agropecuária cresceu 1,8% em relação a 2005, conforme dados divulgados pelo IBGE. Com isso, o setor movimentou 528 bilhões de reais no ano passado, segundo o Ministério da Agricultura. Mas muita coisa está envolvida quando se fala em agronegócio. E para entender melhor o assunto, convidamos Marcos de Sena, que é produtor rural, e Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste RN. A eles o meu bom dia, Tiago, já sócio do nosso Diálogo Plural, para a gente falar sobre esse assunto. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado. E é com você mesmo que eu vou conversar. Vamos lá. O que é o agronegócio? O que é o agronegócio e como ele se apresenta no Brasil, né? A gente já está ouvindo de uns meses para cá falar muito na mídia, né, sobre o agronegócio. É uma coisa que movimenta muito a economia do país, mas muita gente é alheia a esse assunto, né? Como é que isso está funcionando hoje no Brasil? Na realidade, eu posso falar um pouco pela área que eu atuo, né? Sim. Porque quando se fala em agronegócio, a ideia que se pensa é soja. 200 milhões de toneladas, né? Ou então, o que é exportado. Exatamente. Milho, não sei quantos milhões de toneladas, né? Frango que você exporta. Mas o agronegócio, ele, da maneira geral, ele vai até o agricultor familiar, né? Sim. Desde que você produza alguma coisa de agricultura Daquele e comercializa, né? exatamente, e comercializa, você participa do agronegócio. Então, ele tanto é vilão quando a gente pensa no movimento enorme que ele tem, mas ele também socializa muito, porque todo mundo fica envolvido nisso, né? E se a gente pensar que ele traz para o país, né, divisas, né? Ele traz emprego, e muito emprego, né? Verdade. Então, gera emprego grande, muito. Se a gente pensar, para você produzir numa fazenda, é como se fosse uma indústria de automóvel, só que numa área imensa, né, a céu aberto. Então, esse é o agronegócio na minha visão para o país. Como você bem falou aí, eu lembrei agora do meu avô. Quando a gente olha pelo censo, né, que a gente vai olhar como cada cidade se apresenta, muitas vivem da agricultura, né? Eu lembrei do meu avô que tinha aquele pedacinho de terra e estava todo final de semana lá esperando a chuva para dar certo, né? Mais ou menos Muito isso. bem, exatamente. Tiago, quais os principais produtos hoje no país, né? A gente tem a questão da exportação, né? De muita coisa que a gente sabe que aí a gente manda em grande quantidade para exportação, mas hoje o que é o produto forte no Brasil? A gente não tem, na verdade, um único produto, né? O maior, digamos assim, o da moda é a soja. A gente já teve muito do café no tempo passado, né? Tanto que a gente vê nos livros de história, a gente estuda muito a indústria do café, que foi muito importante para o país. Mas atualmente o da moda é a soja, né? Mas aí a gente tem grãos de uma maneira geral, tanto a soja quanto o milho. A nossa carne é uma das carnes, mesmo com toda essa questão que teve da operação carne fraca, que tem muitas coisas verdades, mas também tem muitas coisas maquiadas, intuitos políticos por trás disso, enfim. Então, a nossa carne é uma carne ainda muito respeitada, mesmo com todo esse problema. A questão do frango também tem muita exportação. Mas, assim, se for dizer de uma maneira geral, o maior é a soja e, paralelo a ela, os grãos, né? Soja, milho, arroz, o próprio feijão também. E tem as frutas, né? Também o Rio Grande do Norte, por um tempo, foi um grande produtor de melão e tudo mais. Ainda persiste essa exportação da gente? Ainda tem. A gente passou, principalmente no estado do RN em si, uma grande crise de chuva, né? De seca. Né? Isso dificulta tudo, né? Eu moro no município de Caicó e fomos, se eu me recordo agora, a última grande chuva que tinha dado foi no ano 2010. Nós estamos no ano 2017, então a seca é muito grande. São 5 anos bravos de seca. Esse é o primeiro ano... Para tentar recuperar, né? Exato. Esse é o primeiro ano que a gente tem visto, pelo menos, chuvas não densas, mas chuvas constantes. E aí o agricultor que precisa da chuva para isso, não tem técnicas, investimentos de irrigação. Então,
né, bem desenvolvidos ainda, infelizmente, principalmente o produtor mais simples, o produtor rural da agricultura familiar, não tem esse investimento maciço e ele depende única e exclusivamente da chuva. E com a nossa seca, principalmente no estado do RN, a gente teve um decréscimo muito grande nessa exportação, nessa produção de frutas, principalmente melão, a melancia, que eram os mais... Os carro-chefes, né? Os carro-chefes no caso. gente. Teve até a falência da fábrica lá de polpas mais famosas, né, que a gente tinha aqui e tal. Lá no nosso oeste. Muito bem, verdade. Marcos, nós temos os pequenos e os grandes produtores, né? Como a gente falou agora há pouco. Como é que é essa relação, né? Como você vê isso? Existe mercado para os dois? E qual a importância dessa agricultura familiar, como eu falei para você, do meu avô, né? Como é que isso se coloca na nossa vida, no nosso cotidiano? Na realidade, para mim não existe essa relação de grande produtor e pequeno produtor. Eu vou tentar melhorar aqui. Por exemplo, você tem uma indústria, eu falei de automóvel, né? Tem uma indústria automóvel, você tem várias metalúrgicas que fornecem peças. Na agricultura não é assim. Cada um produz o seu, tá certo? Então, o mercado ele é bem dinâmico e bem favorável. Se você tem um produto de boa qualidade, não interessa se você é pequeno produtor, grande produtor, você vai ter aceitação para o seu produto, tá? E o preço não é o diferencial é a qualidade do produto. Então, a pergunta foi um pouco longa e eu me perdi um pouco. Se você pudesse repetir para eu... Que não tem muito, se o produto for bom... Não, mas aí você falou alguma coisa com relação pequeno e grande, familiar. A relação, sim. Aí a gente volta para a agricultura familiar, né? Sim. Você falou do seu avô, né? Exato. Então, a gente tem que lembrar que o agronegócio, que chama atenção, que a mídia fala muito, é responsável por exportação. Mas 80% do que a gente consome vem de agricultura familiar. É verdade. Então, o agricultor familiar é extremamente importante para o país, para a gente poder comer. Só que ele não é reconhecido, infelizmente. É verdade. Isso é um ponto que eu vou até falar no próximo bloco, que eu peguei até umas anotações exatamente sobre isso. Porque a grande mídia mostra a importância do agronegócio para o país, milhões e milhões de dinheiros, até empregos, que você até citou, só que isso tudo causa desmatamento, várias coisas que a gente vai citar no próximo bloco, mas isso tudo não fica para o Brasil. Então, exatamente. As pessoas que estão envolvidas nisso usam esse argumento, não, mas é para matar a fome da população e tal, mas não é. A importância da alimentação local é exatamente do pequeno produtor, que a gente chama pequeno produtor, mas que na verdade não é tão pequeno assim, né? Porque é o que de fato traz o alimento que a gente utiliza no nosso dia a dia. E a gente vai continuar a falar sobre agronegócio, que é o nosso tema de hoje. Até caiu meu ponto aqui, mas tudo bem. Daqui um minutinho, não sai daí, a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o agronegócio com Marcos de Sena, que é produtor rural, e Tiago Linca, que é coordenador do nosso Sinteste RN. Gente, vamos continuar, que agora eu descobri no primeiro bloco que eu faço parte do agronegócio. Lá na fazenda do meu pai, a gente vende castanha e a gente vende caju. Pronto. Em pequena escala. Muito né? bem. Já fazendo a propaganda aqui, quem quiser. Se rolar uma chuvinha, vai ter muita coisa boa. Mas vamos continuar aqui sobre o nosso assunto. Marcos, o agronegócio é um setor que gera muitos empregos, mas é preciso dizer que muitos trabalhadores são expostos ao trabalho escravo, né? É uma coisa meio que escondida ainda, de certa forma. A gente precisa de grandes reportagens que façam investigações, né, para a gente ver onde é que isso de fato está acontecendo. Como é que você avalia o papel social do setor? Bom, eu acho que o trabalho escravo não é a prerrogativa do setor rural, não. Sim. É porque, como você pensar, são milhões de quilômetros produtivos e não produtivos, então você tem você vislumbra que tem muita gente, né? E tem... Mas de vez em quando aparece que uma fábrica, uma determinada roupa de marca estava usando criança, né? Isso. Então, não é uma prerrogativa do setor rural. Existe realmente. Agora, isso vai existir porque isso é coisa da humanidade, né? Está inerente ao ser humano ser ambicioso, ganancioso. A gente está vendo isso aí agora, né? É verdade. O cara recebe 30 e tantos mil reais de salário e acha pouco e ainda quer roubar e tal, né? Então,
Mas eu acho que no contexto social, o agronegócio ele tem uma importância grande, que é segurar o homem no campo. No campo. Porque aquele êxodo todo que aconteceu... Isso, já ia comentar isso, aquele famoso êxodo rural que a gente tanto estuda na escola, Exatamente, que jogou todo mundo para a cidade, a cidade inchou. Né? Você tem, não se pode mais chamar de favela, mas na minha época era favela, hoje é comunidade, né? Então, isso. Olha a situação que a pessoa fica. Então, se você estiver no campo, mesmo que seja uma vida um pouco mais dura, mas você tem uma liberdade maior, você não sofre tanta pressão. Né? Exatamente. O agricultor, como eu disse no primeiro bloco, vou levar isso um pouco para o lado pessoal, eu não conseguia ver o meu avô, por exemplo, e nem ele se imaginava numa vida urbana, por exemplo. Isso. Então, tudo que ele fazia era em prol de continuar ali no interior dele, fazendo as coisas dele, porque cidade não era a opção, não é mais ou menos isso? É verdade, isso aí. E também, hoje a gente consegue já ver mais pessoas que saíram do campo, né? Foram para a cidade e hoje foram para a cidade estudar, se qualificar, e eu vejo muito essa preocupação que antes não tinha, diz, não, eu preciso aprender isso para desenvolver na minha cidade, no meu município, na minha comunidade. Hoje a gente já vê muito isso. Verdade. E principalmente eu que atuo diretamente na universidade em Caicó, que a gente está no interior e tem vários outros alunos de outros interiores próximos, então tem muito isso, não, eu preciso aprender para levar para a minha cidade. E essa preocupação não tinha na época, né, do década de 80, sem dúvida, 70. hoje o campo tem um valor muito maior. Exato. Né? Tem eu acredito que é uma admiração pelas coisas que vêm do campo. A gente percebe assim, nessas viagens que a gente faz de carro, né? Pelo queijo, pela cachaça que é produzida em Caicó. Né? Hoje vira um turismo. Pela castanha, né? Pela castanha, né? Que foi falando, tem a castanha, tem o caju. Exato. Mas vamos prosseguir aqui, Tiago. A indústria agropecuária é a principal responsável pelo desmatamento no nosso país, né? Outro grande problema que existe. Você acha que o setor está preocupado aí com essa questão ambiental ou é também, como o Marcos falou, que não é uma prerrogativa apenas, né, do agronegócio, né? De fato, realmente não é exclusivo do agronegócio. Né? Tem desmatamento pelas madeireiras, que não faz parte do agronegócio, embora seja negócio. Tem o desmatamento também pelos incêndios causados por irresponsabilidade ou até os acidentais. Enfim, não é uma prerrogativa também do agronegócio. Só que eu trouxe até aqui alguns dados, né? Me permitam fazer essa colinha. É importante. Isso, porque eu vou trazer dados, e aí não tinha como eu raciocinar todos os dados, eu gravar todos os dados. A gente tem que o agronegócio, principalmente pensando em soja e a pecuária, que são os dois maiores expoentes do agronegócio, é responsável, esses são dados de 2016, né? É responsável por 80% do desmatamento no Brasil. Né? E a gente tendo um ministro da Agricultura, que é considerado o rei da soja, né? Que é o Brairo Maggi, que é hoje atual dono, foi acho que com o pai dele, André Maggi, não sei se é pai, enfim, da família, foi como chama? O criador da empresa Maggi lá, que é aquele caldo Maggi, não sei o que Maggi, aquele troço lá. E aí, ele hoje é o nosso ministro da Agricultura e é o rei da soja. Ou seja, o cara que vai estar com a caneta para decidir e ele vai decidir contra o negócio dele, da família dele? Não vai, entendeu? E assim, a gente já teve a própria ministra antiga, Cátia Abreu, que era chamada ministra Motosserra. Exatamente. Que a maior parte do desmatamento vieram também na época dela. Agropecuarista também. Então, como é que a gente coloca a raposa para tomar conta das ovelhas? Né? Então, é complicado. E eu considero, não só como opinião pessoal, mas pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho estudado, eu atuo estudando bastante nessa área. E, infelizmente, os nossos governantes, que é quem deveria estar, quem está com a caneta na mão para fazer as decisões, não estão preocupados. Talvez até de forma individual, né? Os agropecuaristas se preocupem, né? com aquilo ali. O problema é a hierarquia, né? O que está acima desses produtores que pode causar problema. No Rio Grande do Norte, por exemplo, teve aquela época que teve grande problema ambiental com a questão da criação de camarão em viveiro, né? Que também é um outro setor, mas que para o Rio Grande do Norte teve um peso bem considerável. Marcos, como é que você vê o mercado de insumos, né? Que são os fertilizantes, inseticidas, sementes modificadas, esse tipo de coisa.
Existe a preocupação com a saúde agora, justamente nesse momento, né, que as pessoas estão procurando, essa questão está muito forte de alimentação fitness, mais né? saudável, né? Sem condimentos, isso, aquilo. Tem mudado um pouco o pensamento da indústria esse tipo de consumo ou já existia uma preocupação com a saúde de uma forma geral? Ficou difícil, né? Eu acho, veja bem, com relação, porque essa é outra parte do agronegócio também, né? Quem trabalha com os insumos, né? Sim. Adubo e veneno, que né? é um mercado também, não é? E grande, né? Eu gostaria só de explicar o seguinte, nós temos 3 tipos de produção, né? Sim. Nós temos orgânicos, né? Que é o meu caso, né? Você tem um convencional e você tem o hidropônico. Então vamos tirar os dois. Que tem crescido muito também, né? O O hidropônico. hidropônico. Então vamos tirar os dois, vamos tirar o orgânico e o hidropônico, vamos deixar o convencional, que é o peso na agricultura, Sim. né? Então, nesse contexto do convencional, você tem aquele agricultor muito grande, né, que chama atenção para o agronegócio. Então, ele é extremamente tecnificado, ele tem uma equipe de agrônomos, ele trabalha assim dentro do que tem que ser feito. Certo. Adubação, inseticida e tal. Aí você tem aquele outro menor, né, que vamos dizer, ele não pode ter uma equipe de agrônomo trabalhando com ele, mas ele tem as empresas que vendem os insumos. Sim. E tem um agrônomo que percorre as fazendas, chega lá e te dá orientação. Vende o produto dele, mas te dá uma orientação mais ou menos. E você tem aquele pequeno e micro, que aí entra o pessoal da agricultura familiar, que não Sim. tem nada disso. O que acontece? Quem dá a técnica para ele é a casa que vende o produto. É verdade. Chega lá com a folhinha, meu feijão está com esse problema, o que eu uso? Fulano, você usa isso, o fulano já usou, é como remédio, né? Você usa o remédio porque o teu amigo, exatamente. Né? Então, é verdade. Aí, o que acontece? Você usa um veneno que não é regulamentado para aquele produto e vai ter problema. Mas ele faz com maldade? Não faz, né? Então, É apenas para que o produto dele venha a dar certo e o negócio dele dê certo. Aí, com relação à preocupação com a saúde, que eu acho que é o mais importante, existe um programa chamado PARA. Já ouviu falar? Vamos falar no próximo bloco? Vamos, sobre claro. isso? Vamos E aí para. a gente explica melhor. Claro. Se você gosta de agronegócio, essa coisa toda, é o nosso assunto de hoje e a gente vai continuar a falar sobre isso no terceiro bloco. Um minutinho, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre o agronegócio com a presença de Marcos de Sena, que é produtor rural, e Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste RN. Vamos lá, gente, terminar um pouco de falar sobre esse assunto, que é tão importante, né, para o nosso país, que é o agronegócio. Agronegócio e política se misturam, seu Tiago? Que relação é essa, né? A bancada ruralista, como você falou no bloco passado, né? Financiamento de campanhas, políticos donos de terra, essa coisa basicamente que você falou no bloco passado. Mas dá uma continuada nisso aí pra gente, por favor. Que bom que eu tenho mais um tempinho, eu não consegui chegar... É um assunto sério, né? Exato. Eu estava lendo na revista, se eu não me engano, Carta Capital. Sim. Um tempo atrás, finalzinho de 2016, e aí mostrava exatamente que os temas mais aprovados dos projetos da Câmara, né, Federal, era exatamente, número 1, era sobre a bancada ruralista. Sim. Eram temas ruralistas. Então, aprovando, por exemplo, aquela mudança em 2012 no Código Florestal, a demarcação de terra indígena, que pela Constituição ela é poder do Executivo, eles querem tirar para botar no Congresso. Sim. Então, os caras que não têm conhecimento técnico nenhum, que são apenas senadores ou deputados federais... São, de certa forma, os fantoches, né, que vão fazer ali... Exato, vão poder decidir sobre demarcação de terra indígena sem consultar a FUNAI, Sim. sem constar o Ministério do Meio Ambiente, sem constar o próprio Ministério da Agricultura. Ou seja, todos esses temas que facilitam a exploração das terras, seja ela indígena, desmatamento, etc., eles querem colocar na mão deles, porque sou eu decidindo o meu futuro, ao meu bel prazer. Né? Como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou produzir. Como eu disse, né, muitas dos que estão lá dentro são proprietários de terras, Sim. não são poucos,
né? Muitos. Então eles vão decidir a seu bel prazer. Né? Então não tem como a gente dissociar o agronegócio da política. Tá? Então eu tenho um bocado de coisa ainda para falar aqui, mas só fazendo rapidamente uma contextualização, por exemplo, com a construção de usina hidrelétrica, com a construção de portos. Hoje, todo o escoamento da soja, principalmente do Centro-Oeste, estava sendo feita antigamente só pelo Porto de Santos, que o Porto de Santos fica a 2.000 quilômetros por terra. Hoje estão fazendo o que chama saída pelo norte. A saída pelo norte é pelo rio Tapajós, que fica a só 1.000 quilômetros por terra. É uma economia pela metade em termos de transporte. Nisso eles estão adulterando o fluxo do rio, estão querendo tirar comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas das margens do rio para construir hidrelétrica, para construir novos portos, para aumentar o porto que tem lá na região de Santarém, do Tapajós. Então querem mudar a vida do povo em detrimento do agronegócio. Tiago, mas aí eu já vou linkar o que eu ia perguntar, que eu vou perguntar para o Marcos. Isso gera uma desigualdade? Porque a gente falou no primeiro bloco, né, que o agricultor familiar tem a mesma importância de um grande agricultor, não é? O que é importante é a qualidade do produto, não é isso? Então, se existe aí essa coisa que vai destruir o pequeno produtor, né? Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores, né? Uma vez que o maior, como o Tiago falou, pode vir até a destruir aquele ambiente ali que ele produz, né? Como os índios, por exemplo, né? Na realidade, é porque você, no caso, está legislando em causa própria. É verdade. Né? Então, além de você fazer essa destruição que o Tiago falou, você tem dinheiro para poder fazer isso. E o pequeno produtor, ele fica à míngua. É verdade. Então, vocês estavam falando aqui, se chover, vou ter castanha. Isso precisa acabar. Você não pode ficar dependendo no pleno século XXI, você depender de chuva para produzir. E se não chover, ninguém come. É o caso da cidade, que Tiago está, Caicó. Eu não vi ninguém falar qual é a situação que vai ser resolvida. Se não chover, se o açude não tiver água, como é que faz? Morre Sai todo mundo de Caicó? A gente vê. Não, mas eu digo para as pessoas, não estou nem falando de plantação, nem de mal, estou dizendo das pessoas. Então, o que falta é interesse político, no caso dos nossos governantes, para dar assistência para esses pequenos agricultores. Você vê, a nossa Emater aqui do Rio Grande do Norte é uma vergonha. Sucateou, acabou. Você vai a Santa Catarina, é uma beleza, funciona. Porque o agricultor põe veneno errado demais, porque não tem um técnico que diga para ele, você não precisa usar. Tem muita coisa, tem muitos setores ainda no Rio Grande do Norte que a gente tem que procurar coisas fora, né? Para poder fazer funcionar aqui. Exatamente. Porque aqui não tem. Exatamente. Não existe certos maquinários, tecnologias para que as coisas funcionem por aqui mesmo, o que seria até um investimento para o nosso estado, né? E infelizmente não acontece. Tiago, a gente falou sobre essa próxima pergunta que eu vou te fazer. Foi uma coisa que rapidamente eu coloquei no primeiro bloco, mas tem uma emissora de TV, todo mundo sabe, acho que a maioria das pessoas sabe, que está vinculando uma campanha bem massificada sobre o agronegócio. Você acha que tem alguma coisa por trás dessa iniciativa? É um incentivo? Como é que você enxerga isso? Não tem como a gente pensar na política, no interesse econômico, sem a grande mídia. Sim. Né? Eu considero que seria um tripé. Os três estão interligados. A gente sabe muito bem que a grande mídia, ela infelizmente não está a favor da informação apenas. Né? Ela quer passar a informação, mas a informação que eles compram, que ele investe, que ele financiam, que pagam os comerciais nos seus horários nobres. E aí o agronegócio está como um desses. Entendi. Né? Se a gente for dar uma pesquisada, a gente vai ver, por exemplo, que a JBS, que é uma empresa da carne, né, que estava inclusive metida aí nesses escândalos todos da carne fraca, que tem várias marcas de carnes, produtos desse tipo que a gente conhece, está no nosso dia a dia, e ela é uma das principais investidoras da grande mídia. O que foi muito complicado, até como comunicador eu posso dizer isso, que a gente assistia nos telejornais matérias falando mal, né? Daquela situação da carne que estava ruim, que estava tendo uma investigação sobre isso. E na hora que dava um intervalo, o que a gente chama de break aqui, né? Vinha a veiculação das empresas dizendo que eram idôneas e tudo mais. Então isso
confundiu muito e ainda confunde a gente, né, Exato. Thiago? Então é isso, não tem como a gente pensar. É uma crise que, quando a gente para e assiste ali a nossa televisão, a novela, o intervalo da novela, o jornal, a gente às vezes está tão ligado ali que não consegue pensar criticamente no que está por trás das coisas. E aí é um chamado que eu faço para vocês, é que assistam todas as televisões, o que precisar, leiam os jornais, veja na internet, os websites e tal. Agora, tenha um pensamento crítico, procure observar o que está por trás das informações. É verdade. Né? Então, esse para mim é o principal. Não, então não vou assistir a TV A, B ou C. Não, não é isso. Assista, continue fazendo, até porque para muitas das pessoas é um lazer. Né? E às vezes o único lazer. E só se pode criticar aquilo que a gente conhece, não é mesmo? Exato. Infelizmente, Marcos, eu digo isso para todos os nossos convidados, são assuntos incríveis que pelo menos eu particularmente adoro falar com pouco tempo. Mas de qualquer forma, muito obrigada pela sua presença aqui. Seja super bem-vindo para falar de outros assuntos ou até sobre esse assunto mais uma vez, se for necessário. Tiago, você de casa, obrigada mais uma vez pela presença aqui, pela contribuição. E a você de casa, se quiser mais informações sobre o nosso Diálogo Plural, acompanhe nossas atualizações no Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.